Estende a tua mão para cá, igreja. Senhor Jesus, aqui está a vida do teu filho, Pai. Nós sabemos que ele tem se colocado, Pai, na tua presença. O Senhor deu uma palavra para ele, Pai. Que o Senhor, mais uma vez, pela sua misericórdia, como o Senhor já tem usado a vida dele, Pai, pela tua misericórdia, usa ele na sua humildade, na sua simplicidade, usa ele com poder, com sabedoria, com graça, com os dons espirituais, através do teu Santo Espírito, na tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos e entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quero agradecer pela oportunidade a Deus, né? Louvar a Deus também pela vida do pastor que me fez o convite, o pastor Reinaldo, é isso, né? Eita glória. Também o pastor que está aqui na retaguarda, os obreiros. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. E toda a igreja que está aqui nessa noite, em nome de Jesus, quero agradecer pela vida de cada um que aqui se encontra em nome de Jesus, né? Aleluia. É um prazer, é uma alegria estar aqui no meio do povo de Deus, para juntos receber a bênção do Senhor. Já ouvimos aqui louvores e também louvamos, né? Aleluia, louvado seja Deus. Aproveitando a oportunidade que os irmãos estão de pé, vamos então abrir lá no Evangelho de Lucas. Hoje é o culto denominado culto da família, né? Então vamos falar sobre o Evangelho de Lucas no capítulo 19. Capítulo 19 do Evangelho de Lucas, verso 1 a seguir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Aleluia. E disse-lhe Jesus: Hoje vem a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pode tomar o teu assento. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Antes de entrar na palavra, eu quero falar do meu testemunho. Aleluia. Todos nós aqui teve uma experiência, ou se tiver alguém aqui que ainda não teve, pode ter uma experiência particular com Cristo. Aleluia. Porque o desejo de Jesus nada mais é do que se revelar para a humanidade. Revelar no céu. E eu me criei na igreja, né? Desde pequeno, desde criança, minha mãe me levava nos cultos, levava-me nas igrejas, participava dos cultos, enfim. Fui crescendo no meio do povo evangélico, ouvindo a mensagem, os louvores, pregações. Mas eu me lembro que um dia, numa noite, melhor dizendo, de quinta-feira, uma noite de quinta-feira, onde eu morava, na cidade de Joaçaba,
congregava na Assembleia de Deus, e quando passava-se para o pregador trazer a mensagem, nós adolescentes descia no porão da igreja, e lá nossa irmã Bernadette e nossa irmã Madalena faziam o culto dos adolescentes, e elas pregavam o evangelho, como ele deve ser pregado. E elas diziam assim: você que é filho de crente, se não aceitar a Cristo Jesus, você não vai subir na barra da calça do pai e nem na barra da saia da mãe. Você precisa aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, confessar os seus pecados, pedir para que Ele venha escrever o seu nome no livro da vida. E naquela noite de quinta-feira, aquela mensagem entrou no meu coração. E quando aquela mensagem entrou no meu coração, me lembro como se fosse agora, eu comecei a derramar muitas e muitas lágrimas. Chorei, derramei lágrimas. E ela fez o apelo para nós. Quem quer aceitar a Cristo, quem quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador? E ela disse: vem para a frente. E eu, com alguns adolescentes na época, também fomos todos para a frente, dobrei o meu joelho, chorei e dizia: Jesus, me aceite, porque eu quero te aceitar. Perdoa os meus pecados, Jesus. E eu, com os meus olhos fechados, do joelho dobrado, aleluia, eu comecei a contemplar, aleluia, o meu corpo pelo lado de dentro. E quando eu olhei o meu corpo pelo lado de dentro, eu via que havia uma escuridão, mas conforme a irmã chegava perto de nós e colocava suas mãos sobre nós e orava sobre nós, aquela escuridão saía de dentro de mim e uma luz muito forte entrava dentro de mim. Aleluia! Glória a Deus. Oh, louvado seja Deus! E quando aquela luz entrou dentro de mim, aleluia, eu senti uma leveza, eu senti que o meu corpo ficou leve. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, e levantei daquele lugar, aleluia, feliz, pela primeira vez na minha vida, porque eu tinha aceitado a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Louvado seja Deus. E assim como Ele se revelou a mim, Ele se revelou a muitas pessoas no passado e ainda se revela para aquele que quer abrir o seu coração, que tem o desejo de abrir o seu coração. E eu quero agora entrar nessa palavra aqui. Eu quero ser bem simples e bem objetivo. Aleluia, eu quero que você entenda nessa noite. Aleluia, eu quero usar o exemplo deste homem aqui, a experiência deste homem aqui. E você sabe que o que aconteceu na vida dele está acontecendo na vida de muitas pessoas, que é o milagre da salvação. Não existe milagre maior do que o milagre da salvação, porque a Bíblia diz que nós estávamos todos perdidos, destituídos da glória de Deus. Havia uma separação, havia uma barreira entre nós e Deus. Mas Jesus, através do seu sacrifício vivo, santo, perfeito, lá na cruz do Calvário, Ele abriu o caminho. E você tem acesso direto com o Pai através de Cristo. Aleluia, Ele é o nosso intermediário. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que enquanto Jesus entrava na cidade de Jericó, havia um homem por nome Zaqueu. E este homem era cobrador de impostos. E ele não era muito bem visto pela sociedade.
Porque ao cobrar os impostos da sociedade, do povo, principalmente do povo de Deus, do povo judeu, era uma carga muito pesada sobre eles. Mas certa feita, enquanto Jesus está entrando na cidade de Jericó, Zaqueu, ele procura, ele dá um jeito, ele se interessa em saber, em conhecer quem era Jesus. Eu vou dizer um negócio aqui para você. Certa feita eu fui no congresso. Já tinha mais ou menos uns 18 anos de idade. E eu fui naquele congresso de missões. E quando eu cheguei lá, eu disse para mim mesmo, eu não quero ver muita coisa não. Eu acho que nem no congresso eu vou ficar. Vou dar uma olhadinha no congresso e vou dar uma caminhada. Isso com 18 anos de idade. Mas quando eu começo a ouvir a palavra, as experiências daquele homem que está falando lá no altar, as experiências que ele fala me chamou a atenção. E eu acabei ficando. Aquelas experiências me chamaram a atenção. Os milagres, as curas, as libertações, as transformações, aleluia, coisas que era impossível ao homem, aleluia, Deus fez na vida das pessoas, através da palavra que é pregada. E aquilo lá me prendeu. E logo após vem o pregador trazer a mensagem. E eu disse comigo, eu vou ficar. E ele começa a pregar. E lá no meio da mensagem, ele diz assim, o que queres que eu te faça? E eu disse para mim mesmo. Naquela época eu não era um crente, estava fraquinho, bem fraquinho. Mas eu acompanhava o rebanho. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Estava fraco, mas eu estava no meio do rebanho. Glória a Deus. Oh, louvado seja Deus. Quem sabe você enxergou quem sabe você chegou aqui fraco, sem forças. Aleluia. Mas permanece no meio do rebanho. Aleluia, louvado seja Deus. Fica no meio do rebanho, aleluia. Não te afasta do rebanho, porque é no meio do rebanho que Jesus se manifesta. Aleluia. Aleluia. É no meio do rebanho que Deus se apresenta. É no meio do rebanho que Jesus fala. É no meio do rebanho que Jesus levanta aquela ou aquele que está machucado, ferido. Aleluia, louvado seja Deus. Se você não tem forças para caminhar, se escora um pouquinho no irmão, na irmã que está do teu lado e diz assim, me ajuda, porque eu não tenho forças para caminhar. Aleluia, louvado seja Deus. O segredo daquela mulher, do fluxo de sangue, irmãos. Aleluia, sabe qual foi? Aleluia, ela não tinha força nenhuma, ela não tinha condições físicas de estar ali, mas eu acredito que ela ia se apoiando num, se apoiando no outro, se agarrando de um, se agarrando de outro, até que ela chegou, aleluia, nas vestes de Jesus, e ela tocou nas vestes de Jesus, aleluia. O segredo é você se envolver com o povo de Deus. Aleluia. É se envolver com aquele que ora, com aquele que jejua, com aquele que tem compromisso, com aquele que se entrega. Aleluia. Uou, aleluia. Deixa eu dizer um negócio aqui, já que estamos nessa área aí, vamos dizer um negócio aqui. Eu, quando me converti de verdade, o primeiro conselho que veio para mim foi aquele: fica perto de quem ora. Aleluia. Na época, eu não trabalhava, estava desempregado. E aí eu ia toda quarta-feira, às 2:30 da tarde, no círculo de oração das irmãs. Eita glória. Já que não tenho nada para fazer, eu vou lá orar. Eita. Aleluia. Aquelas irmãzinhas do coque. Glória. Aleluia, louvado seja Deus. E aí alguém dizia para mim, Marcos,
Você quer se afirmar, você quer, aleluia, louvado seja Deus, crescer espiritualmente, amadurecer, fica de quem ora, fica perto de quem ora, de quem busca, de quem paga preço. Tá vendo essas irmãs aí? Acompanha elas na oração, dobra o teu joelho e ora. A hora que acabar, as palavras começam a gemer, e a hora que acabar o gemido, dá um jeito de chorar, mas fica de joelho parando, que a resposta vai chegar. Aleluia! Tu é fiel, pai. Ei, Vou fazer isso. Líder Badagai. Tinha um círculo de oração lá na sede, estava eu lá. Tinha um círculo de oração lá no bairro, na congregação, lá estava eu. Aleluia. Aleluia, orando, dizendo: Deus, tenha misericórdia da minha vida, me ajuda a permanecer nesse caminho. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Adecadarabaçô de Badacás. Então o chefe dos publicanos procurava ver quem era Jesus. E a Bíblia diz que ele não conseguia, por causa da multidão. Porque a Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Ele não conseguia ver quem era Jesus. Ele até queria ver, mas não conseguia. Aleluia, até que um dia ele disse assim: eu vou adiante, vou subir naquela figueira, e quando ele passar por ali, aleluia, louvado seja Deus, eu vou conhecer quem é Jesus. Glória. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu abrir um parêntese aí, irmãos. Aleluia, você que quer alguma coisa com Cristo, você que quer receber algo, tenha certeza que nada, mas nada vem de mão beijada. Eu e você tem que dar jeito. Aleluia, se você, aleluia, quer receber milagre, se você quer receber providência, se você quer receber porta aberta, se você quer receber dons espirituais, se você quer ser usado, se você quer ser cheio do Espírito Santo, você vem de oquedácia, vai ter que dar jeito. Aleluia, porque se você ficar olhando para a multidão, não vai ter condições de receber nada. Mas se você se esforçar, se dedicar, vai receber em nome de Jesus Cristo. Uau, aleluia. Glória a Deus. Porque Jesus conhecia ou não conhecia Zaqueu? Jesus poderia ter ido lá, Aleluia. ter falado com ele particularmente. Jesus poderia ter batido na porta do emprego dele, facilitado para ele, abrindo um caminho para ele mais fácil. Poderia ter chegado para ele e dito: Zaqueu, eu sei que tu quer me conhecer, então me conheça agora. Uau, aleluia. Mas as coisas não é do jeito que a gente quer, Glória. não é do jeito que a gente pensa. Aleluia, quer receber, venha. Quer receber, venha. Tá com sede, beba. Tá com fome, coma. Aleluia, mas saia do teu lugar. Saia da posição de conforto que você se encontra. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Se desperta. Oh, bendito seja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus poderia ter ajudado Zaqueu. Jesus poderia ter marcado na agenda, aleluia, uma reunião particular com ele, já que ele quer me conhecer e eu quero me revelar para ele. Mas não, já que ele quer me conhecer, que ele venha. Já que ele quer me conhecer, que ele dê seu jeito. Aleluia. 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 Bora, Zaqueu. Oh, glória. Hoje é dia de milagre. Eita, glória. Hoje é dia de providência. Uau, aleluia. Vai te mexe, Zaqueu. Eita, glória. Urabaca da raça. Porque é natural do homem querer cruzar os braços. E se Deus não fizer do jeito que eu quero, eu não abro a boca. Se Jesus não fizer do jeito que eu quero, eu não abro a mão.
Se Jesus não fizer do jeito que eu quero, eu não me disponho. Se Jesus não fizer do meu jeito, eu não me prontifico. Quem vai sair no prejuízo não é Jesus. Quem vai sair no prejuízo é você, meu querido, é você, minha querida. Eita Deus de mistério. Aleluia, para de olhar para a multidão, porque a multidão está ofuscando a tua visão, está atrapalhando a visão, está atrapalhando o teu caminho. Para de olhar para a multidão. Eita Zaqueu, para de olhar para a multidão. Sai do meio da multidão, Zaqueu, e vai adiante. Aleluia. Glória a Deus, É aleluia. aquele negócio. Eu particularmente gosto de orar e gosto de subir ao monte. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. E eu convidei uma porção de amigos até agora, ninguém se manifestou. E eu falei para minha esposa, eu vou sozinho. É bênção de Deus. Quem precisa sou eu. Aleluia. Desse jeito. Quem precisa sou eu. Cada e cada raba. Quem precisa é você. Aleluia. Quando eu cheguei aqui em Blumenau, há uns 20 e poucos anos atrás, eu tive meus altos e baixos na minha vida. Teve dias que eu não queria mais pregar. Não quero mais pregar não. Eu tive meus altos e baixos, e aí eu conheci um amigo, e ele disse para mim, vamos pro monte. Vamos pro monte. E aí na época minha esposa não estava na posição. E ela começou a se opor. E aí eu disse para ela, com todo respeito, com todo carinho, tu não quer ir? Não precisa ir. Mas tu não vai me impedir. Aleluia. Aleluia. Tu não vai me impedir. Em nome de Jesus eu vou. Porque eu preciso. Eu necessito. Eu estou num ponto da minha vida que se eu não fizer alguma coisa, eu vou morrer. Já não estou bem espiritualmente. E se eu não tomar uma posição, uma atitude, eu vou morrer. Então fica aí cuidando da casa, que eu vou orar por mim, eu vou orar por você. E mesmo ela querendo ou não querendo, eu ia. E glória desse jeito. Eu fico preocupado que hoje em dia muitos ficam assustados com as vozes. Eu não vou porque ele não vai, ela não vai. Querido, querida, quem precisa é você. Aleluia. Aleluia. Você não precisa ir no monte, querido. Não, tem que ir para o monte. Não é que você precisa, mas você precisa ter uma intimidade com ele. Aleluia. Glória a Deus. E hoje, graças a Deus, eu e minha esposa, desfrutamos das bênçãos do Senhor. Mas alguém lá na casa tem que tomar atitude. Quem tomou atitude aqui? Zaqueu. Zaqueu tomou atitude. E Zaqueu deixou de olhar para a multidão, porque a multidão... Aleluia, ofuscava ele. E aí ele corre, sobe na figueira, aí Jesus passa. E aí Jesus para. E aí Jesus olha para cima e diz assim, Zaqueu, desce depressa. Aleluia. Aleluia. Desce depressa, Zaqueu. Porque hoje eu vou pousar lá na tua Glória a casa. Deus, aleluia. Zaqueu, eu vou só pousar. Aleluia, Jesus é tremendo, é maravilhoso. Ele só queria dormir na casa de Zaqueu. Aleluia, Jesus é estrategista. Ele tem sabedoria. Ele sabe como ganhar o homem, como ganhar a mulher. Azaidio, recebe, adagácia. Zaqueu, não te preocupa, mas eu não vou entrar naquele assunto, naquela ferida, naquele problema. Aleluia, eu só quero um pouso. Eita Deus de mistério, aleluia, louvado seja Deus. É tipo assim, Jesus vai comendo pelas beiradas. Oh, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Tem momentos da nossa vida que Jesus não chega, ele vai arrodeando,
ele vai fazendo um círculo, eita glória, e vai se aproximando, cada volta que ele dá, ele vai se aproximando, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. É tipo aquela passagem, né, da Bíblia que ele coloca um anzol, aleluia, louvado seja Deus, e é tipo aquele pescador, vai dando linha, vai, aproveita, eita Deus de mistério, aproveita esse oceano, aproveita esse rio, que é nadar, nade, mas a hora que eu começar a puxar, tu vem, eita Deus do mistério, não te preocupa, aleluia, louvado seja Deus, a hora que ele começar a puxar no carretel, eita Deus de mistério, a vara pode até dobrar, mas não vai quebrar. Glória a Deus, glória a Deus. É verdade, pai. Aleluia. Aí Jesus vai lá posar na casa do homem. Enquanto Jesus está lá na casa do homem, a multidão estava murmurando. Aleluia! Em certo momento, Zaqueu diz assim: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Olha, irmãos, uma pessoa rica, segundo alguns comentários, né, e experiências e conhecimentos, uma pessoa rica, quanto mais ela tem, mais ela quer. Às vezes tem aquele rico, irmãos, que você nem percebe que ele é rico, e ele é, meu Deus, ele é uma benção. E aí Zaqueu diz assim: eu dou a metade do que eu tenho. Mas o homem ainda não teve nenhuma experiência de salvação. Até um momento ali o texto não diz que ele era salvo. Aleluia. A salvação chegou mais adiante. O dono da salvação estava ali, mas a salvação ainda não tinha chegado. Estava ali, mas não tinha chegado na vida de Zaqueu. Mas Zaqueu já estava abrindo o seu coração e dizendo: olha, eu dou a metade do que eu tenho, e se eu tenho prejudicado alguém, Aleluia. por intermédio do meu trabalho, por intermédio das minhas obras, eu vou restituir 1, 2, 3, 4 vezes. É, Deus vivo. E aqui eu começo a olhar para mim mesmo e dizer: Deus, financeiramente eu não sou rico. É, Deus vivo. Se olhar para a minha situação financeira, não tenho quase nada, por que não dizer nada para repartir? Mas se no meio dessa caminhada que eu tenho caminhado junto com os teus, se eu tenho prejudicado alguém através da minha vida, através da minha fala, através das minhas atitudes, das minhas palavras, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Aleluia. É, Deus vivo. Porque eu não tenho como restituir, mas eu peço a tua graça. Aleluia. Porque hoje em dia é mais fácil nós afastar alguém do Evangelho do que trazer alguém para o Evangelho. E ele disse assim: se eu tenho prejudicado, aleluia, eu vou restituir, eu vou devolver, aleluia. E aí o que Jesus disse? O que Jesus disse depois dessa atitude? Hoje venho a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele abre mão do que é passageiro. Aleluia, ele abre mão daquilo que ele tem. Ele reconhece, ele olha para si mesmo. Ele não olha para os outros, ele não olha para os seus acusadores, ele não olha para os murmuradores,
Ele não olha para a sua família. Quem sabe a família o prejudicou, mas ele não olha para a família, mas ele olha para si mesmo. E diz, olha, eu vou dar metade do que eu tenho, eu vou restituir, Senhor. Aí Jesus olha para ele, quem sabe Jesus disse, vamos conjecturar aqui, mas eu nem comecei a pregar, homem. E você já está com o coração quebrantado. Aleluia. Aleluia. Nem comecei a falar do reino de Deus e você já está abrindo a mão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só. Aleluia. A atitude de Zaqueu. Glória a Deus. Verdade. Porque aquelas palavras são verdadeiras. Alguém pode dizer, mas não, Zaqueu estava falando verdadeiramente. Essas palavras vinham do coração de Zaqueu, porque conforme Zaqueu fala, Deus responde através de Jesus para Zaqueu. Hoje venho. Aleluia. Salvação para você. Salvação para a tua casa. Aleluia. É através das nossas atitudes que Deus vai agir, que Deus vai trabalhar, que Deus vai fazer as coisas. É conforme você vai agir perante Deus. É conforme você vai agir perante o próximo. Deus vai agir através de você. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu conheço pessoas que servem a Jesus, pregam, cantam, quem sabe você conhece. Mas é difícil de arrancar. É difícil de repartir. Quando fala em repartir, quando fala em ajudar, não, eu não posso, olha a minha situação. Mas quer ser salvo. Mas quer ser salvo. Aleluia, louvado seja Deus. Mas quer ser salvo. Então Zaqueu, ele fala para Jesus, não, Jesus, eu restituo, eu devolvo, eu retribuo. E aí Jesus olha para ele e diz assim, hoje veio salvação a esta casa. Aleluia. Porque este também é filho de Abraão. Porque Jesus veio salvar e buscar aquele que se havia perdido. Aleluia, louvado seja Deus. Então, irmãos e irmãs que aqui estão nesta noite, Jesus quer te dar vitória. Aleluia. Jesus quer te abençoar. Glória a Deus. Jesus está pronto para te abençoar. Mas olha, não é de braços cruzados, não. Não é lá no meio do conforto, não. Aleluia. Se preciso, levante pela madrugada. Perdeu o sono, acordou. Fale com Deus. Aleluia. Abra o teu coração. Aleluia. Te apresente para Jesus. Olha, Jesus, eu estou aqui. Eu estou aqui nessa sala. Eu estou aqui nesse quarto. Aleluia. Eu estou aqui nesse carro. Eu estou aqui nesse trabalho. Jesus, eu estou aqui, Senhor. Contempla-me, ó Pai. Entra com providência na minha vida. Aleluia. Louvado seja. Porque é bem verdade, irmãos. Jesus conhecia o endereço de Zaqueu. Aleluia. Jesus conhecia o endereço da casa, o endereço do trabalho. Jesus conhecia o trajeto que Zaqueu fazia todos os dias. Aleluia. Jesus sabia o horário que Zaqueu levantava, que Zaqueu deitava. Zirio, Alidia, Amidigiahais. Aleluia, Jesus poderia ir lá perfeitamente. Aleluia. Mas Jesus, aleluia, louvado seja Deus, não foi. Aleluia, bendito seja.
Aleluia! Louvado seja Deus! É como aquela história do cego Bartimeu. Todos nós aqui conhecemos, quem sabe, a história do cego Bartimeu. A Bíblia diz que Jesus estava caminhando junto com a multidão. E à beira do caminho estava quem? O cego Bartimeu. À beira do caminho, mendigando. Aleluia. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia. Mas o cego Bartimeu não recebeu um milagre porque estava à beira do caminho. O cego Bartimeu não recebeu um milagre porque estava mendigando, não. O cego Bartimeu não recebeu um milagre porque era cego, não. Nada disso comoveu o coração de Jesus. Pelo contrário, Jesus estava caminhando e Jesus não ia parar. Jesus ia seguir o seu caminho. Jesus ia adiante. Jesus estava caminhando. Jesus não ia parar porque ele era mendigo, porque ele estava mendigando, porque ele estava à beira do caminho. Não! Porque ele estava cego. Não, Jesus não ia parar por causa disso. Jesus tão somente parou por quê? Porque o cego Bartimeu clamou. Aleluia. Glória a Deus. Se o cego Bartimeu não tivesse clamado, Jesus não teria parado. Aleluia. Jesus sabia que ele estava ali? Sabia. Louvado seja Deus. Jesus sabia que ele estava naquela situação? Sabia. Jesus sabia que ele estava mendigando? Sabia. Jesus sabia que ele era cego? Sabia. Aleluia. Jesus sabia que ele queria um milagre? Sabia. Mas Jesus não para por causa da situação daquele homem. Mas ele para porque aquele homem decidiu clamar. Aleluia. Aquele homem decidiu falar mais alto do que a multidão. É Deus vivo, aleluia. Porque ele sente, porque se ele fala mais baixo do que a multidão, Jesus não teria escutado. Mas ele grita a ponto da multidão dizer assim: cala-te! É Deus vivo. E ele dizia mais ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É Aleluia. Deus de milagre. Glória a Deus. E aí Jesus para. É forte. Por que Jesus parou? Porque alguém clamou. Aleluia. Porque alguém gritou. Glória a Deus. Aleluia. E aí Jesus diz assim: mandem chamar o rapaz. E aí as pessoas disseram assim para ele: olha, ele está te chamando, vai lá. E ele se levantou, largou aquela capa, abandonou aquela capa. Eita glória. Antes de receber o milagre, ele já tirou aquela capa, porque ele sabia que aquela capa não ia servir mais, não ia prestar mais. O Aleluia. tempo da humilhação estava passando. Aleluia. Aleluia. E ele chega na frente de Jesus, com ajuda ou sem ajuda, mas ele chega na frente de Jesus. E Jesus olha para ele e diz assim: o que tu quer, homem? Olha, eu quero ver. É como eu disse aqui, e eu acho que eu não terminei, né? Eu estava lá naquele congresso e o pregador disse: o que queres que eu te faça? E eu, na minha simplicidade, na minha fraqueza, eu disse assim: Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Glória. Foi bem assim. Bem fraquinho, irmãos. Eu estava fraquinho, não fiz campanha, não orei, não jejuei. Olha, eu fui naquele congresso a convite do meu tio. Aleluia, ele pagou minha passagem e a gente foi. E lá estava eu fraquinho e o pregador disse: o que queres que eu te faça? E eu disse: Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Aí ele disse assim: então fecha os teus olhos agora.
Eu lembro que ele disse, pega na mão desse irmão, né? Tinha muitas pessoas nesse congresso. Eu peguei na mão de um jovem lá. E ele disse assim, começa a dar glória, começa a dar glória, começa a dar glória, começa a dar glória. E eu com os olhos fechados comecei a dar glória. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, bem alto. Aleluia, de repente, irmãos, eu só sei que eu vi uma faísca de fogo. Aleluia, louvado seja Deus, entrando dentro de mim. E quando aquela faísca de fogo entra dentro de mim, aleluia, o glória não sai, mas sai língua estranha. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por que Jesus batizou? Porque eu disse, eu quero ser. Aleluia, louvado seja Deus. Por que Jesus batizou? Porque eu decidi abrir a minha boca. Eu decidi levantar minha voz. Opa, tem alguém ouvindo, ou melhor, falando lá na terra, que quer ser batizado. Quem? É o Marcos. Eito, Rasébia. Oh, eito, que raça. Urava, Sébia. Para nós encerrar e concluir, querido, querida, todo mundo batai, Joe, quer rai, Joe, récia, calabadura e récia. É, Deus vivo. Todo mundo está passando por uma situação. Todo mundo está passando por uma luta, por uma dificuldade, um problema. Pequeno, maior, grande ou pequeno, não interessa, todo mundo está passando. Aleluia. E o segredo, meu querido, minha querida, é não se calar. Aleluia. Porque a primeira coisa que o diabo quer trancar na nossa vida, dar um jeito de abafar na nossa vida, sabe o que é? A nossa voz. Verdade. Primeira coisa. Aleluia. Porque pode prender você, pode amarrar você, pode queimar você, pode açoitar você, pode fazer de tudo. Mas enquanto você tem voz, Aleluia. é como Paulo e Silas. Eita glória. Tá lá tudo machucado, É, Deus. ferido, acredito com fome, acredito com frio, debilitado, né? Mas o que eles faziam, irmãos? Em meio àquela situação, eles oravam, eles cantavam, Aleluia. Glória a Deus. aleluia. Só tem um que ficou dormindo, né? Que era Pedro, né? Mas a Bíblia diz que a igreja estava. Olha a diferença. Aleluia. Irmão, só podemos dormir se tiver alguém na retaguarda. Enquanto não tiver alguém na retaguarda, não dá para dormir não, né, pastor? Aleluia. Pedrão lá descansando, dormindo. Aleluia. Mas a igreja, diz a Bíblia que a igreja orava por ele. Aleluia. Aleluia. Eu quero ver se Jesus começar a permitir os pastores ir todos para a cadeia para ver se a igreja vai clamar ou se vai murmurar. Aí nós vamos descobrir. Eita, Não, mas glória. ele devia. Eu acho que ele devia. Eu acho que ele. Não, eu acho não. Ele era homem de Deus. Outro dia, não, mas eu acho que ele devia. Ele disse, se ele não devia, ele não teria ido. Ei, glória. Não. E aí o povo vai começar a ficar dividido. E é nessa hora que você tem que ter o Espírito Santo para discernir as coisas. Vamos, Para não aleluia. ir no embalo da multidão, que muitas vezes a multidão está contra. Verdade. É, não é? Verdade. E lá Pedrão dormindo, descansando, mas a igreja orava. Aleluia. Glória. Aleluia, louvado seja Deus. Para nós encerrar, para nós concluir. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Zaqueu tinha dificuldade. O cego Bartimeu, se ele ficasse a olhar, lá naquela situação miserável, eu vou morrer desse jeito, já estou padecendo, olha só a minha situação, Aleluia. olha só o meu problema, não tem jeito mesmo.
Se ele ficasse daquele jeito, ele não ia ter jeito mesmo. Mas a partir do momento que ele percebeu que Jesus passava, aleluia, louvado seja Deus, ele começou a gritar: querido, querida, faça alguma coisa pela tua casa, pela tua vida, pela tua família. Aleluia. Faça alguma coisa, não espere de ninguém, não espere de fulano, não espere de fulana. Não espere vir um anjo, não espere a porta se abrir, faça alguma coisa, aleluia, bata a poeira, louvado seja Deus, faça alguma coisa. Você tem tempo ainda de clamar, clame, você tem tempo ainda, você tem vida, você tem saúde, aleluia, aleluia, você tem oportunidade, glória. Aproveita a oportunidade, aproveita o tempo, aleluia, louvado seja Deus, aproveita, oh glória, na tua simplicidade, na tua humildade, querido, querida, faça alguma coisa, não fique murmurando, não fique se queixando, não olhe para as dificuldades, não olha para a situação, não olha para a tua situação, mas olha para Jesus, foca em Jesus, aleluia, louvado seja Deus, diga: Deus, eu estou aqui, olha a minha situação, Pai, mas eu não vou desistir, aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Pode se levantar uma multidão querer me proibir, mas eu vou lutar, aleluia. Glória a Deus. Minha esposa ficou 36 dias internada. O diabetes deu um pico, subiu e não queria descer. Daí foi parar no hospital. E aí um dizia uma coisa, outro dizia outra. O médico dizia uma coisa, o outro dizia outra coisa. Alguns da família diziam: não, é só comprar o caixão. Até que o momento ela disse assim: eu vou adorar. Aleluia. Eu vou adorar no leito, nessa cama, nesse hospital. Eu vou adorar. E glória. Aleluia. Em 36 dias ela perdeu 68 quilos. Ela não comia mais nada. Não comia mais nada. Não andava mais. Ela teve que aprender a andar novamente. Ainda ficou mais sequelas. Ela até queria vir, mas não estava muito bem. Porque ficou mais sequelas. Mas ela disse assim: não, Jesus, se o Senhor me der vida, se o Senhor me der a oportunidade, eu vou me levantar dessa cama. Eu vou louvar o teu nome. Glória a Deus. Eu vou fazer a tua obra. Porque ela não queria mais fazer. Tanto ela como eu, nós não queríamos mais fazer. Estava apagadinho. Mas ela disse: não, eu vou fazer, Jesus, me tira desse leito de enfermidade. Na época da Covid. Ela não pegou Covid, olha só, não pegou Covid. E estava lá na ala dos Covid lá. Mas não pegou Covid. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Querido, querida, o dono da vida é Deus. Oh, Deus de poder e O majestade. dono da vida é Ele. Quem manda ainda é Ele. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Faça a diferença. Seja um instrumento de Deus nessa terra. Seja um porta-voz, seja um embaixador, seja um missionário, uma missionária. Seja, aleluia, um mensageiro de boas novas. Jesus conta contigo. Aleluia, louvado seja Deus. Eu acredito, querido, querida, que para nós encerrar agora, enquanto Jesus estava caminhando e o cego Bartimeu estava lá na beira do caminho, e Zaqueu também estava lá, eu acredito que eu vou usar essa imaginação aí de um pregador simples. Aleluia, louvado seja Deus. Quem sabe Jesus no seu coração pensou assim: tomara que Zaqueu esteja lá no momento que eu passar. Tomara que o Bartimeu esteja lá na beira do caminho e clame para mim parar. Aleluia. Santo Pai. Aleluia. É como que se Jesus olhasse para você agora e Jesus está dizendo ao seu coração, ao coração dele: tomara que ele ou ela clame. Aleluia. Eu estou esperando. Aleluia. Eu estou esperando o Bartimeu clamar. Aleluia. Porque eu quero parar. Uau, aleluia. Aleluia, para realizar o milagre. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está olhando
E Ele está esperando você clamar. Ele está esperando você correr adiante e subir naquela figueira, Zaqueu. Porque enquanto você não estiver lá, eu não posso passar. Glória, aleluia. Aleluia. É, Deus filho. Sabe por que ele não pode passar? Porque ele tem projeto, ele tem propósito Oh, aleluia. na vida. Então te aprume, corra, vai. Vai, porque tu tens um encontro marcado com Ele. Aleluia. Tu tens um encontro marcado com Ele. Aleluia. Com a permissão do pastor, vamos se colocar de pé. Eita glória. Deixa o debacai. Halavaia devas, halaia basa. Eita daço. Aleluia. Aleluia. Tem alguém entre nós aqui, pastor, eu estou enfermo, estou doente. Se quer uma unção com óleo, vem aqui na frente em nome de Jesus. Você que chegou aqui nessa noite, quem sabe enfermo, aleluia, Jesus vai parar. Aleluia, Jesus vai parar nessa noite. Para atender, aleluia, louvado seja Deus, porque você vem clamando, dia após dia. Você vem de Orracebre, Adalácia, levantando a sua voz, dizendo: Deus, me olha nessa noite, me olha. Deus, eu estou aqui, Pai. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero algo da tua parte nessa noite. E é nessa noite que você vai receber, porque Ele parou neste lugar aqui. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Venha, pode vir, não tenha medo. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, não te preocupa. Você está no lugar certo. Aleluia, você está falando com a pessoa certa. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus Cristo está te ouvindo nessa noite. Eita, Deus de mistério. Aleluia, Ele quer fazer obra na sua vida. Ele quer desfazer essa obra maligna. Ele quer quebrar essa corrente. Ele quer colocar por terra esse vício. Ele quer colocar por terra essa maldição, essa obra maligna, essa feitiçaria, essa macumbaria. Deus quer fazer um milagre. Aleluia, nessa noite. Vamos orar. Nossa, alamaias. Aleluia. Olha, sou. Aleluia. Alguém quer unção com óleo? Oh, Nós vamos ungir essa noite em nome de Jesus. aleluia. Senhor Jesus, vai estar com a igreja. Usa a vida dos teus filhos aqui embaixo agora. Glória a Deus. Usa a vida deles com autoridade, nossa humildade, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. E nessa noite, Pai, vai fazendo milagre aqui, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Toca aqui nessa noite, Pai. Sobre a vida da tua filha aqui também, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai.